É isso aí, Adriana! Tudo bom, Sader? Tudo bem, você? Prazer demais aqui estar contigo. Hoje a gente tá bem metido, né? Opa, na estreia do podcast, fala doido, a verdade. É doido demais e, assim, uma honra demais ser hoje aqui um dos hosts aqui para conversar com esses dois mega empresários aqui da região, né? O nosso futuro depende do sucesso desse episódio. Exatamente, show de bola. É isso aí. E para você que tá acompanhando a gente aqui, né? Hoje a gente vai estar falando aqui com o presidente do grupo do Ciesp de São Bernardo do Campo, né? E a ideia do nosso podcast aqui, né? Foi uma ideia que foi muito trabalhada ali nos bastidores, justamente com o intuito de levar para você, empresário, ou para você que está assistindo a gente, ouvindo a gente também, né? Conteúdo, né? Tanto sobre as empresas da região, né? Sobre as indústrias da região. E claro, e trazer aqui muitas histórias boas, muita coisa bacana e importante de conteúdo para você poder cada vez mais entender sobre esse mundo dos negócios e principalmente sobre o mundo do associatismo, né? Que muitas vezes aí é algo que não é muito divulgado, muito comentado no mundo dos negócios e que certamente faz muito sentido para nós empresários. Eu digo isso até por experiência própria, né? Que tive a oportunidade aí recente de conhecer esse time aí e a gente vem trabalhando bastante aí justamente para poder fomentar essa nossa economia aqui da região do ABC. Agora, Sader, tem muita gente que deve estar vendo aqui Ciesp São Bernardo e nem todo mundo sabe o que é o Ciesp, né? Exatamente. Então, eu acho importante a gente falar que o Ciesp é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Esse podcast é o da Regional de São Bernardo do Campo. Legal. Né? E aqui a gente vai falar muito sobre tecnologia, sobre inovação, sobre esse mundo aí. Tecnologia tem que falar, né? Tem que falar, né? Porque senão o Sader não vai. E a gente vai falar sobre a indústria, sobre o desenvolvimento industrial. Agora, diz quem são os nossos convidados. Pois primeiro, uma honra demais estar recebendo esses dois mega empresários aqui da região, né? Pô, tive o prazer aí recente de conhecer esses caras aí. Às vezes eu até me falo, meu Deus do céu, é muita gente importante e eu tô aqui no meio, né? Doideira. Mas prazer demais estar recebendo você, Mauro, né? Que hoje é o presidente lá do Ciesp São Bernardo do Campo, né? Que também é empresário do setor de instrumentos de medição. E agora, né, fiquei sabendo, co-founder de uma startup que está fabricando aí equipamentos para testes de bateria. Eita, homem importante, hein? Muito prazer, brigadão demais aí de estar com a gente aqui para fazer esse primeiro bate-papo e, claro, e por apoiar e aceitar essa ideia, né, de trazer mais um canal ali de conteúdo, né, para esse modelo do Ciesp. Eu acho que, de fato, vai ser um grande sucesso. Tem muita coisa boa que a gente pode construir e entregar através desse canal. Então, primeiro, obrigado por aceitar o desafio do projeto, né? E por estar aqui com a gente, dando a honra nesse nosso primeiro episódio de gravação aqui. Eu que agradeço, Sader. Agradeço você, Adriana. Parabéns aí pelo projeto sendo colocado em prática, né? Agradecer ao Jorge também aqui. Prazer sempre aí no spoiler do parceiro. meu segundo convidado, pô. Parceirão, né, cara? Imagina, parceirão. Esse é parceirão. Então, estamos juntos aí para fazer com que isso seja um sucesso, né? Legal. E traga realmente informações relevantes para todas as pessoas aí que desenvolvem o empreendedorismo, que têm seus negócios, ou mesmo aquelas pessoas que querem ser empreendedores até dentro da própria empresa que trabalham. Então, prazer enorme. Legal. Pô, e como você já bem adiantou, o Jorge Corzo aí, vice-diretor lá do Ciesp São Bernardo do Campo, né? E executivo... Pera, volta, Sader. Vamos ler o nome dele de novo. Senão o Jorge vai ficar muito bravo com a gente. Jorge Alberto Corso. Isso. Tem que falar certo. Esse negócio de letra S, meu Deus. Italiano. Eu sempre fui bom de matemática. Esse negócio aí de língua não é o meu forte. Mas legal. Então, o Jorjão, pra mim é o Jorjão, não tem jeito. É o vice-diretor lá hoje do Ciesp, né? Executivo com trajetória consolidada ali na trefilação, né? União de metais. É isso aí, Jorge? Falei tudo certo agora? Falou. Se incomoda com
meu sobrenome não, porque Boa. um professor em comum, junto com a Adriana, Iraídes, não sabia pronunciar, não conseguia pronunciar. A Iraídes? Então tá perdoado. Não, tá perdoado. A Iraídes não conseguia. O S depois do R, depois do vogal, do N e do S tem som de 2 S. Então virou corso. Ah lá, Eu tá não sei vendo? dizer E pra que você coisa. também, empresário, aqui a aula de português em plena gravação. Não é só sobre indústria, nós vamos para além dos negócios. Nós somos muito além. Pô, Isso é uma das funções do CIESP. legal. É juntar forças, explicar um, ajudar o outro e fortalecer, sair fortalecido, sair diferente dos nossos encontros que nós temos lá. Legal. Eu acho que, para começar, eu acho que a gente podia falar, porque quando a gente fala de CIESP, muita gente não sabe o que é, né? Todo mundo conhece a Fiesp, que é a aqui em São Paulo, pelo menos, né? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que tem aquele prédio icônico lá na Avenida Famoso, Paulista, super, é. né? Todo mundo conhece. O que é o CIESP? Como é que ele chega nesse cenário? Por que começa com a letra O? Por que é o CIESP? Por que é o CIESP? É uma grande... Mais uma aula de português aqui. Boa. Inclusive, lançamos uma campanha 2 anos atrás para reforçar a questão do OCIESP, porque muita gente fala a CIESP, né? E é interessante, porque o pessoal trata a Fiesp, que é normal, e o CIESP. O CIESP é porque é o centro, né? Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Legal. Faz parte desse processo todo o SENAI, o SESI e o Instituto Roberto Simonsen, ok? Que faz parte da Fiesp. Porém, somos independentes, né? Ou seja, a Fiesp ela representa todos os sindicatos patronais das indústrias de São Paulo. E o CIESP representa as indústrias diretamente. Então, são associados que, de forma espontânea, contribuem para o CIESP, participam do CIESP de forma voluntária. Por isso que todos os diretores nossos, por exemplo, conselheiros, todos eles são voluntários para participarem do CIESP. É uma associação, né? Surgiu aí, antes mesmo da Fiesp, através do Matarazzo, George Street, Simonsen, Wallace, ou seja, empreendedores que na época sentiram a necessidade de ter uma entidade que representasse os interesses das indústrias. Né? Por isso que o CIESP surge aí e vai completar daqui 3 anos, 100 anos de existências aqui no Brasil. É uma mega história, né? 100 anos não são 100 dias, né? Quantas pessoas passaram, né? Nós falamos nomes que fizeram, digamos assim, fundaram o CIESP, mas, nossa, no decorrer aí desses anos que eu estou no CIESP, grandes empreendedores como Osiris Silva, como Zé Midlen, Kaczynski, Antônio Hermílio, ou seja, todos passaram pela casa. Então, é um prazer poder participar de uma entidade como essa, né? E aí, uma das coisas que é legal que você comentou aí, eu sempre brinco e comento, né? Quando a gente está numa roda assim de conversa, é sempre muito aprendizado, né? Então, você acabou dando uma mini aulinha de história aí, só que o que eu achei legal disso tudo? Que o propósito pelo qual fez a coisa nascer, né, ainda é latente nos dias de hoje. Ou seja, ainda se faz extremamente necessário existir uma entidade que represente as indústrias, que represente os empresários, né? E aí vai muito no que às vezes a gente conversa lá nas reuniões que a gente faz, né? Poxa, o empresário ele precisa enxergar isso, né? E falar, eu preciso me juntar a esse meio, né, para fortalecer e sair fortalecido, Perfeito, né? Perfeito. Então, acho que muito é essa fomentação que a gente busca, né? De tentar levar isso na ponta final, justamente para que o empresário lá entenda, né? Assim como eles, nós aqui também como empresários, estamos todos no mesmo barco. Ou seja, a gente precisa realmente juntar forças, né, para trabalhar em prol de algo melhor, né? Agora, Mauro, você falou, eu conheço algumas histórias do Mauro, então queria que você, porque eu acho que é super interessante. Quando o Mauro falou do Osiris Silva, você tem várias histórias que mostram a importância de você estar numa entidade com esse peso do CIESP, né? Da Fiesp. Por exemplo, você teve a oportunidade de ter uma troca muito legal com o Osiris Silva. Sim. Você pode contar um pouquinho? Osiris, para mim, é um dos grandes empreendedores que o Brasil possui, né? Infelizmente, o Brasil ele não valoriza tanto o empreendedor ou o associativismo também, né?
Mas o Osiris sempre foi um ícone. Quando eu entrei na Fiesp, e fui convidado para estar na diretoria de tecnologia, foi a primeira diretoria que eu participei. Que legal. Eu lembro até hoje, porque eu cheguei um dia na reunião, como você falou assim, os mega empresários. Não, na época assim eram os mega, né? Nós hoje aqui somos os micro empresários, entendeu? Mas os mega empresários, eu lembro na roda lá, né? Eu lembro que eu tinha uma mesa assim enorme, cara, devia ter umas 20 cadeiras ali, aí eu cheguei, fiquei na minha quietinho ali, aí de repente chega um cara e senta lá na ponta da mesa, que era o diretor titular. Aí quando eu olhei, falei assim, nossa, eu conheço esse cara, eu não lembrava de onde era. Né? Depois que eu vim vim reconhecer como o Dr. Osiris Silva, né? O fundador da Embraer. E aprendi isso, muito. Né? Nossa, aprendi muito com ele. Teve um episódio que esse que a Adriana estava comentando, que assim, eu percebia que ele chegava mais cedo, né? Para despachar a documentação ali na área de tecnologia. E aí eu comecei a chegar um pouco mais cedo. E aí um belo dia ele me chamou assim, sentou, né, pediu para me sentar, senta aí. E aí ele falou assim, poxa vida, você começou com a empresa agora, você quer saber como eu comecei? Falei, porra, aquilo para mim era... Mentoria ao vivo ali, né? Mentoria ao vivo. E aí ele começou a contar a história dele desde pequeno, que ele era um garoto muito pobre, né? O pai dele era ferroviário, a mãe dele era dona de lar, né? De casa. E aí ele falou que ele tinha paixão por avião. Né? Só que ele, família muito pobre, ele não sabia como chegar perto do avião. Então ele falou que um dia ele estava brincando lá na escola, e aí quando ele viu um avião, ele saiu correndo atrás do avião e bateu. Deu um encontrão na professora, e a professora puxou ele e falou assim, o que você está fazendo, moleque? Né? E aí ele falou para a professora, adoro avião, professor. Né? Um dia ainda vou construir um. E aí a professora pegou a orelha dele, só deu uma puxadinha na orelha, empurrou ele e falou assim, deixa de ser bobo, garoto, isso daqui não é para nós não, isso aqui é para os estrangeiros. Aí ele falou que ouvir aquilo doeu muito mais do que o puxão de orelha, claro. Mas que a partir daquele dia ele começou a ter essa visão, essa meta de realmente querer construir um avião. Porém, família muito pobre, o máximo que ele conseguia chegar ali na região de Bauru, porque o aeroporto fala que é o aeroporto de Bauru, mas não é de Bauru, porque fica numa cidade vizinha, Arealva. Né? É quase assim todos, né? Você desce no aeroporto de São Paulo, cai em Guarulhos. E aí ele chegou ali perto do avião. E a única forma que ele tinha para conseguir entrar no avião era ir para a aeronáutica. Só que quem conhece o Dr. Osiris, Jorge também teve a oportunidade de conhecer, né? Ele é uma moça, cara, e baixinho assim, ou seja, não tem jeito nenhum de militar. Né? Não ia dar certo. Não ia dar certo, mas mesmo assim, pela visão, pela vontade, ele foi para a faculdade. E foi por quê? Porque a única faculdade de engenharia aeronáutica na época era o ITA. Ou seja, ele fez o ITA, e aí ele comenta uma coisa, sabe, que foi muito, assim, para mim, um dos pontos mais importantes da minha vida, né? Porque ele falou assim, que aí um dia ele estava lá como oficial, no CTA, em São José, e aí recebeu um rádio falando que o presidente da República estava indo para Belo Horizonte e devido ao mau tempo tinha que parar em São José. Aí ele correu por meio da pista. Ninguém entendeu nada. Ele correu no meio da pista e veio andando de volta devagar. Aí todo mundo perguntou o que ele estava fazendo. Aí ele falou assim, eu estou contando quanto tempo eu vou ter quando o presidente colocar o pé na pista até o saguão do aeroporto. Quando o avião pousou, quem estava esperando o presidente? Ele. E durante esse tempo todo da caminhada, ele vendeu o projeto da Embraer. Então, nesse dia, nasce a Embraer. Caraca. Bom, só por essa história, obrigado pelo podcast. Já acabamos Muito o episódio. Pelo amor de Deus. Não, que aula, né? Não, que aula, você vê a importância, história, né? A importância da visão do empreendedor, né? Quando o empreendedor coloca algo na cabeça dele e ele cria essa visão, isso transforma a vida dele. Isso aconteceu com Osiris, aconteceu com o Kaczynski, né? Ou seja, e a Fiesp tinha um monte de gente assim, né? Então, cara, é um prazer, né, cara? Mas além disso, Mauro, acho que isso também mostra se a gente não estiver preparado para ouvir essas pessoas, elas podem passar e a gente não prestar atenção nelas e perder aquela oportunidade. Você não perdeu a oportunidade. Falar e o vento levar. Né? Você absorve, né? E aí, Jorge, vou conectar com você. Como é que é a sua experiência? Porque assim, o Mauro
é o empresário, o Jorge é um executivo de uma empresa. Muita gente acha que o CIESP, você tem que ser dono de empresa para estar lá. E aí o Jorge... Eu já pensei isso. O Jorge, o vice-diretor, mostra que não é exatamente assim. Então, conta um pouco, Jorge, assim, o que te levou a buscar o CIESP, né? A sair, vamos dizer assim, do conforto ali de estar na empresa e não... Perfeito. O que te buscou ir além? Networking. Na verdade, a Trefilação, União de Metais, ela é associada há 60 anos do CIESP. Eu estou lá um pouco menos que isso, vou completar 40 anos ano que vem. De uma empresa só. De uma empresa Só só. Trefilação. Primeiro emprego. E ela associada, ela via a necessidade de estar junto, mas não havia ninguém presente. E eu vi na oportunidade, tive um convite do Emerson, que já participou de um evento nosso, um idealizador também aqui, né, do podcast. E ele teve uma oportunidade, o sócio dele era um dos diretores, havia o espaço no CIESP, e ele convidou clientes e fornecedores para formar um grupo de tecnologia. Análogo ao que existia no CIESP de São Paulo, quando o Mauro começou. Ele replicou em São Bernardo o que acontecia lá. Desse grupo eu comecei a frequentar, comecei a trazer informações e a empresa percebeu o quanto que ela estava ganhando de informação, sendo ali informações valiosas no nosso dia a dia, que podia auxiliar o dia a dia, e ela acabou incentivando. De forma voluntária, eu estava lá participando, gostei, o pessoal de lá é bem receptivo, é agradável, a gente acabou formando ali, estando junto, e eu evoluí junto com o Emerson, cuidei do grupo Tecnologia por um bom tempo, e o Mauro me convidou depois para participar da diretoria. Então, desde 2018, eu faço parte da diretoria e a empresa, já levei meus diretores lá algumas vezes, eles se sentem muito confortáveis de estar junto. E eles, por ser sócios proprietários, cuidar da empresa, eles não têm na rotina, na agenda deles, uma possibilidade de estar lá presente da entidade. Nessa hora, eles indicam um executivo, no caso eu, para estar presente lá nas reuniões e nas ações que nós tomamos no CIESP. É interessante, né? O Jorge traz a questão do principal ponto, né, Jorge? A informação. Sim. Mas é como você falou, Adriano. Se você está preparado para ouvir e para captar as informações, conhecimento, você tem o que levar para dentro da empresa. Agora, se você não está, se você está lá simplesmente para vender coisas, você não absorve o mais importante de tudo, que são as informações e as experiências das pessoas. Né? Tem gente que vai tão focado em vender o seu produto que acaba sendo excluído naturalmente do grupo. Por quê? Porque a associação, como a própria palavra diz, é uma participação de todos. Cada um tem que doar um pouquinho, Isso, porque muita gente, sabe, pergunta assim para mim, poxa, o que eu ganho participando do CIESP? Aí eu falo assim, não, cara, é o seguinte, o que você pode ajudar o CIESP? Isso aí. Porque se você vai estar como associado, ou seja, você vai contribuir com algo e vai levar algo para cá. É uma troca. Né? E, infelizmente, no Brasil, essa questão do associativismo é muito pouco valorizado. Verdade. Talvez até porque o empreendedor de natureza, ele já é um pouco mais egocêntrico, digamos assim. Até porque senão ele não consegue tocar o negócio, né? Mas a partir do momento que ele participa de uma entidade como o CIESP, no qual ele pode compartilhar a experiência dele com outras pessoas e absorver conhecimento e experiência de outros, cara, isso não tem preço. Né? Eu acho que quando o pessoal fala o que o CIESP oferece, eu sempre falo assim, o associativismo. O restante, eles são produtos que outras entidades possuem, né? Seja treinamento, seja certificado de origem, certificado digital, os serviços em si, né? Então, assim, o que nós temos mais de riqueza, e eu acho que São Bernardo se destaca muito nisso, porque a gente criou um ambiente propício para isso, é que todas as pessoas, independente do tamanho da empresa, elas são bem-vindas. E o nosso objetivo é fazer, assim, defender o interesse do setor empresarial, mas também fazer com que essas empresas façam negócios. Né? Porque o que sustenta uma empresa é negócio. É o negócio. E aí No final da linha vai ter que gerar negócio. Uma palavra que a Adriana comentou, que surge as oportunidades. Você dando-se a oportunidade de estar presente conosco, você escuta, estando aberto a coletar, a absorver e ter oportunidades lá dentro que você não esperava conseguir. Elas acontecem. E porque você está lá dentro se dispondo voluntariamente a estar disposto a ficar conosco lá dentro.
Você falou um dado legal na sua fala, Jorge, né? Você comentou que a empresa que você atua está há 60 anos como associada, né? É importante a gente frisar que Ciesp São Bernardo tem 63. 63. Então, vocês são filhos recentes ali do processo. Na verdade, isso é muito legal. A fundação da empresa se deu em São Paulo. Ela se associou enquanto aí depois estava que na Moca. Ela veio para São Bernardo em 81 e simplesmente começou a frequentar um Ciesp num local diferente, numa diretoria regional diferente, que nós chamamos da DR. Legal. Como no estado de São Paulo são 42, 43, Mauro? 42. 42 diretorias regionais no estado todo, mais a sede em São Paulo, na Paulista. E o grupo de tecnologia que quando você chegou é o atual DTEC? É o tal DTEC. Oh, o DTEC aí! Tá vendo? Não é o que eu cheguei. Vamos lá, vamos corrigir. O Emerson, quando criou lá em 2012, se eu não me engano, era o Núcleo de Tecnologia da Informação. NTI. Quando o sócio dele, o Itoshi, junto com o Mauro, assumiram a diretoria, o Itoshi como diretor titular, me convidou para fazer parte desse grupo, mas mudando, não uma tecnologia especificamente para a informática, uma tecnologia com sentido amplo da palavra. E aí eu peguei e coloquei junto como o próprio modelo, convidei alguns colegas para participar, lembro do Gustavo, que hoje está no Senai, no centro ali no centro de inovação do Senai, o Marco, que trabalhava na Mercedes, e o Roberto, que trabalha inclusive junto com o Emerson, também na BCTEC. Agora, nós estamos aqui com 3 profissionais de tecnologia. Né? O Sader, o Jorge, o Mauro. O Jorge e o Mauro, diretores. Você também não foge da tecnologia, não. Mas a minha área é mais de comunicação. Tem alguma? O que vocês acham agora? Tem alguma? O pessoal de tecnologia, o Mauro agora entrando mais na tecnologia com essa startup, né? Como é que você vê isso, Mauro, hoje em dia? Assim? É que, na realidade, quando a gente fala em tecnologia, ele está em tudo, né? Está em tudo, Hoje em dia, qualquer profissão, você tem tecnologia, né? Até para desvendar um pouquinho, né? Isso para quem está nos assistindo, que, assim, tecnologia não é só uma empresa de alta tecnologia ou de inovação tecnológica, ou seja, nós temos um programa chamado Transformação Digital, que é feito junto com o Senai, junto com o Sebrae, que é simplesmente para mapear dentro da empresa o que tem de processos digitalizados e como eles estão sendo utilizados. Porque muitas empresas, principalmente as pequenas empresas, eles têm lá computadores, geram dados, porque seja através de um RP ou até um outro programa, geram planilha, eles geram muitos dados, mas eles não utilizam esse dado para nada. Entendeu? Esse programa que é de forma gratuita, inclusive, ele é focado para transformar tudo isso que ele tem de dados em resultados para a empresa. Desde de uma avaliação geral do sistema de gestão até entrar na questão do Lean. Né? De propor melhorias nesse sentido. Então, a tecnologia está em tudo. Eu tive uma oportunidade, porque eu fiquei praticamente 10 anos fora da empresa, e quando eu retornei, eu falei, cara, a empresa, de uma certa forma, é isso que eu sempre falo, né? O empreendedor em si, quando ele dá o ritmo da empresa, né? Você pode ter, assim, o Jorge tem uma experiência fantástica com o seu Alcides, né? Que ele faleceu, um dos fundadores, e o seu Rig, pela visão que eles tinham, né? Ou seja, eles eram empreendedores raízes naquele sentido, né? Não que hoje as pessoas que estão lá representando a família não sejam empreendedores, mas é diferente. Assim, uma outra geração. Já é uma pegada muito mais diferente, né? Então eu vejo o Jorge, por exemplo, com um baita empreendedor dentro de uma empresa, porque o Jorge, assim, ele cuida da empresa como se fosse dele. Mas hoje, para ser um executivo e para ser um executivo de sucesso, tem que ter a visão de empreendedor. Então. Aliás, eu acho que hoje em dia, até na ponta final, você tem que ter visão empreendedora. Mas é muito difícil, né? É muito difícil. Cada vez mais difícil, porque hoje a gente percebe que o jovem, entre aspas, ele não quer ser dono de nada. Ele não quer ser dono de carro, não quer ser dono de casa, não quer ser dono... Ele só quer fazer a vida dele, ser dono da vida dele. Alguém tem que ter aluguel. O Ciesp já sente essa diferença? A gente vê as pessoas reclamando muito desses conflitos das gerações, né? O Ciesp já sente isso e ele já trabalha de alguma forma? Tema relevante de qualquer roda de conversa de empresários, acho. Todos, assim, têm essa grande dificuldade de conseguir pegar 3 gerações e colocar no mesmo ambiente de trabalho. Nós estamos falando de pessoas 50 a mais, pessoas com 30 a mais e pessoas com 20.
Entendeu? Como é que essas 3 gerações se conversam? Tem mais gerações, mas estou só focando nas 3, né? Como é que eles se conversam? Então é aquele negócio. O que tem 50 a mais acredita que tem a experiência já de tudo e já passou por tudo. E de uma certa forma aquele jovem não sabe nada. Né? O jovem, entre aspas, acha que aquele 50 a mais está ultrapassado, que vive em outro mundo. Então, o que eu vejo como principal ponto para ajudar essas empresas, essas pessoas, é a questão de humildade. É deixar claro o papel de cada um. É deixar claro que os 50 a mais, os 30 a mais, os 20 a mais têm conhecimento, têm informações que possam ser trocados, né? Onde todo mundo ganha. Todos têm informação para somar, né? Conhecimento. Sim. Essa que é Se o jovem deixar as pessoas mais experientes, de uma certa forma, mentorar essas pessoas, e de uma certa forma os mais 50 a mais terem a humildade de ouvir mais esses jovens e de repente aprender tecnologia um pouco melhor com eles, você tem uma fusão e uma sinergia, né? Mas é extremamente difícil que isso aconteça. Por isso que eu vejo que o sucesso das empresas não está mais no currículo, está no comportamento das pessoas. Né? Hoje é muito forte essa questão da necessidade de se trabalhar internamente o comportamento das inclusive, houve muito, eu converso com bastante gente, que hoje o modelo de contratação ele é muito mais voltado para a contratação de valores. Então, ou seja, eu vou contratar um novo profissional, eu vou contratar o valor dele, a integridade, a honestidade, a competência... Soft skills dele, exatamente. Né? Aí, o lado técnico, né, é o que a gente fala, isso é treinável, isso é mais fácil de ser conduzido. O né? LinkedIn publicou uma pesquisa que diz que a primeira habilidade daqui a 20... Acho que 10 ou 20 anos é o domínio da inteligência artificial, né? A primeira soft skill que vai ser pedida e a segunda é a comunicação, é a habilidade de se comunicar. Então você tá bem aí. Tô bem, tô garantida. Sabe o que é legal? Que aqui já deu para entender qual é o modelo do negócio que vai acontecer aqui, mal. Ela vai organizar e vai fazer a condução das coisas certas e eu vou estar aqui só para perguntar e atrapalhar, entendeu? Então é isso aí, já tá definido aqui. Mas o importante, sabe o que é? É que o povo gosta dos dois. A polêmica é que... Então é isso aí. A Adriana vai ali, vai conduzindo tudo aquilo que é bom, que é certo, que a gente precisa falar. E na contramão eu venho aqui cortando a conversa, mudando, né? Enfim, fica mais animada, daqui a pouco ela já vai me dar umas cutucadas aqui, sabe? Olha o tempo aí, bicho. Mas é um trabalho difícil de toda a empresa. Cada uma tem a sua cultura, a sua forma de fazer. E quando você tem uma empresa um pouco maior, com mais funcionários, você ainda tem um público heterogêneo, um pouco de tudo. É mais misturado ainda. Você tem o público 50 a mais, que tem a cabeça, pensa ainda com 20 a mais, 30 a mais. Você tem as pessoas de 50 a mais que estão trabalhando com a cabeça de 70 a mais, que estão com raiz ainda, achando que o mundo não mudou. Então, assim, não só dentro da empresa, o mundo mudou de uma forma muito radical, principalmente depois da pandemia, onde a tecnologia foi exigida a ser utilizada de uma forma mais presente, que reflete no mundo aqui fora e principalmente nas indústrias. Fazer a indústria funcionar como era antigamente, ela não existe mais. Tanto que assim, você não tem na formação hoje, na área acadêmica, alguém com sonho, que a gente escuta, que encontra alguém que eu vou fazer, eu vou abrir uma empresa, se não seja de alguma coisa que não esteja sentado, ligado a uma tecnologia, a sentar uma mesa, e que a realidade é outra. Na verdade, o profissional recém-formado ele tem que entender que ele tem algumas etapas a serem cumpridas, que pode aproveitar do pessoal que tem uma experiência mais no mercado, para poder ele amadurecer e não pular etapa, mas acelerar o seu conhecimento. Então, se a empresa souber trabalhar, fazer uma cultura, criar clima dentro dela, para que as 3 gerações convivam em harmonia e identificar principalmente quem são esses profissionais dentro para poder fazer esses elos, é o caminho para se perpetuar, que é toda a função da empresa, ser perpétua, né? Então, esse é o objetivo. E a gente conversa muito, que você falou, tudo é roda de conversa, lembro que você citou, acho que pensando na nossa última reunião, porque não tem reunião que a gente
faça no CIESP, onde nos tem o assunto de dificuldade de contratação, de reter talento, de manter, de formação, como que é difícil trabalhar Tributação, financiamento. E aí, acho que até falando um pouco disso, acho que aí tá, eu falo por mim, né? Talvez o maior produto do CIESP, que é o que a gente falou. Eu ia perguntar troca, né? até isso, qual o só amarrando o que você está falando, Jorge, a gente vive um cenário muito conturbado, né? E de muita insegurança política, tarifas, enfim. E fora essa questão aí que a gente está falando das gerações, a gente tem uma série de questões. Aproveitando esse gancho, como é que o CIESP entra? Qual que é o benefício do CIESP, por exemplo, uma empresa que ainda não se associou, muitas vezes ela se pergunta, né? Vou ou não? Como é que dentro desse cenário, que tipo de apoio ela encontra na entidade? Não falei que ela que vai por ordem na casa e a gente vai bagunçar. É isso aí. Vamos lá. Começando a desviar o assunto, ela volta. É isso aí. Volta. Tá certo. Nós temos vários grupos dentro do CIESP e vários especialistas voluntários lá dentro que se propõem a discutir diversos assuntos. Não acredito que ninguém domine todos os assuntos dentro da sua empresa. Então, nós temos lá especialistas, profissionais voluntários, colegas nossos, falando de diversas áreas. RH, meio ambiente, tecnologia, exportação. Então, nós temos sempre um assunto onde uma dificuldade, um desejo, uma dúvida, ele possa vir a trabalhar com a gente. E quando uma empresa é associada, que ela quer conhecer, quando ela conhece, nós nos apresentamos todos esses segmentos, essas possibilidades, até para ela ter uma afinidade e se encontrar onde que ela tem ali um meio que ela trabalha, uma ramo de atuação, onde ela é mais forte, porque é natural a gente se atrair ou ficar próximo de quem a gente tenha uma possibilidade, até para quebrar o gelo, conversar. Então, a gente tem esse cuidado, essa receptividade de poder entender um pouco do que ela faz e poder encaixar, trazer, incluí-la, né? Fazer junto ao nosso grupo, que está sempre disposto a conversar e também querer saber o que ela faz, o que ela pode fazer, como o Mauro fala, a gente preza bastante. Qual que é a sua fortaleza, né? O que você faz bem? Qual a contribuição? Qual que é a sua contribuição? Como é que você pode aí trazer? Pô, isso é interessante. E há diversos fatos, casos que a gente consegue, que a gente escuta dentro do CIESP, que, pô, você me disse isso e isso me ajudou bastante. Né? Pô, se eu não tivesse visto isso com você, eu não teria seguido por essa linha. Então, a gente aceita, a gente recebe as empresas fazendo uma apresentação de todas as atuações, os benefícios, algumas coisas que são da associação, que o Mauro citou, benefícios. As empresas pequenas, empresas até 99 funcionários, ela tem 10 cursos, se eu não me engano, gratuitos no Senai por ano. Então, ela pode treinar os seus funcionários. Só isso, né? Então, assim, já vale, custo, né? Só isso aí já vale demais, né? Informação, acho que é mega valiosa essa. São benefícios que superam e muito a mensalidade, a contribuição que a empresa associada faz lá no CIESP. Que é pequena. Que é muito pequena, mas eu digo isso porque uma coisa que mudou, e para quem está nos assistindo, tipo assim, se você não tem tempo, que você fala assim, mas eu não tenho tempo para participar da entidade, alguma coisa está errada dentro da tua empresa. Exatamente. Entendeu? Porque uma frase que eu ouvi lá atrás, há muito tempo atrás, que me marcou muito, era assim, Mauro, você não precisa estar no negócio, mas você precisa saber do seu negócio. Né? E a nossa cultura foi muito daquela de que, para você ganhar dinheiro, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Você precisa abrir a empresa, fechar a empresa. Né? Fazer, Então, essa questão muda muito. Ou seja, estar no negócio é diferente de estar o negócio. E uma simples palavra como essa, de trocar entre no e o, fez uma grande diferença para mim, sabe? Você não precisa estar no negócio, mas você precisa estar com o negócio. Ou seja, você precisa ter tempo para estar dentro de uma instituição, fazer network, gravar podcast pegar com informações, a gente, né? pegar podcast com a gente, trazer informações, né? Ver o seu concorrente, ver o seu cliente, né? Saber o que está acontecendo na área de recursos humanos, na área de ESG, que tanto se fala hoje, um tema extremamente importante, na área de tecnologia. Ou seja, aonde você pega todas essas informações? No mercado.
Né? É num grupo onde essas pessoas vão estar Isso. também, né? Então, ganhar o dinheiro, eu acho que é isso. É uma consequência de você ter uma visão global. Inclusive sucessão. Sim, São sucessão. assuntos que nós já tratamos com outros lá e E sucessão. quantas histórias podem haver ali dentro do grupo, né? De sucessões bem feitas, Perfeito. sucessões mal feitas. Então você ouvir de quem se deu bem, ouvir de quem não foi tão bem e já tentar corrigir, né? E uma coisa que você citou, Mauro, que assim, que hoje é extremamente comum e eu acho que até necessário, que no passado a gente olhava como algo impossível de acontecer, os fornecedores, os concorrentes precisam se falar. Preciso Né? falar. Eles estão no mesmo mercado, né? E muitas vezes eles possuem a mesma dor, né? E aí fica, às vezes, um brigando de um lado, o outro brigando do outro, né? E se, de repente, um simples telefonema, 5 minutos de conversa, resolve-se 2 problemas, né? E às vezes une forças, né? E aí, une claro, forças. ou dá um passo a mais e avança e une forças, exatamente. Você sabe, quando eu montei a empresa, que foi em 93, pra você ter uma ideia, a gente sempre começa muito pequeno, né? Eu saí de uma empresa que trabalhei 7 anos, pedi a conta, peguei os meus recursos e montei a empresa. E aquilo, 3 anos depois, isso foi em 95, 96, eu tinha aproximadamente 7, 8 funcionários, e aí outra empresa que era concorrente, entre elas, tinha 7, 8 funcionários, só que trabalhava em segmentos diferentes, entendeu? E aí começou um namoro até o ponto que eu falei, cara, vamos juntar? E aí uma empresa de 8 funcionários cada um virou empresa de 25, 30 pessoas, Exato. entendeu? É. E a gente ganhou um espaço muito grande, porque uma das coisas que você soma é a questão de habilidades do sócio, Sim, sim. né? E aí a gente abriu Manaus, abrimos Rio de Janeiro, por quê? Porque você aí tem essa Você ganha capilaridade, corpo, você né? ganha corpo. Que é uma das coisas que a gente, quando fez a fusão, né, da TexLab, eu não me apresentei ainda, mas eu vou me apresentar ainda, calma. Vou fazer um chegar lá. podcast com você. Vou chegar lá, calma. Foi justamente isso. A conversa nasceu assim. Você prefere ser sócio único de uma empresa de 50 mil, vamos falar em 1.000, ou você prefere ser sócio com 4 de uma empresa que vale 1 milhão? Perfeito. Né? Então, assim, se você for fazer a divisão, né, mesmo tendo outros 3 sócios, a sua parte é 250, é muito maior do que você tocar sozinho. Então, são muitas coisas que mudaram, né? São, como a gente falou, são 63 anos de história em São Bernardo, 100 anos de história no Brasil, né? Completando aí quase já. Então, eu falo muito isso, né? Eu cheguei no CIESP através do DTEC. Então, eu acho que eu escolhi um bom caminho, porque aí, ó... Você viu, né? Tô Você tem vendo, né? exemplos aqui, 2 exemplos. Mas exatamente, eu não ia poder deixar de falar isso, né? Eu acho que eu escolhi uma porta de entrada de sucesso. Foi bom, Então, foi bom. só que tem o lado ruim, né? Que é assim, quando você tem ali uma trilha já percorrida por uma bagagem elevada, né? O nível da régua A régua aumenta. sua. A régua aumenta, entendeu? Então eu vou ter uma dificuldade, mas vamos que lá, Mas né? você já está aqui apresentando o podcast. Boa. Então, eu cheguei no CIESP através do DTEC, né? Para você que não sabe, o DTEC lá é um grupo que a gente faz ali reuniões para falar de tecnologia, né? E como o Mauro bem comentou, ninguém tá ali para vender tecnologia para ninguém, né? Muitas vezes a gente vai ter concorrentes, vai ter fornecedores, vai ter clientes, tem tudo naquela roda de conversa, mas o principal intuito, e foi isso que me agradou muito, foi justamente esse. Qual é o principal objetivo? O objetivo é fazer a roda girar de forma tranquila. Perfeito. É trazer leveza para o mercado industrial, para o mercado... eu sei que lá não é o foco do comércio, mas assim, no fundo vai bater lá, porque a indústria vai produzir para o comércio Impacta, né? poder... deslanchar de uma forma mais rápida, né? Então isso foi algo que mexeu muito comigo e que fez muito sentido naquilo que eu acredito, né? Estar numa roda, né, onde todo mundo tá ali tentando fazer essa engrenagem funcionar, né? Então Sabe por o que isso é veio o legal? convite. O que é legal, Sader, o Jorge comentou agora, né, que o Mauro sempre falou que não é o que você vai pegar ali do CIESP, o que você vai trazer. E o podcast, de certa maneira, veio essa inspiração e essa iniciativa É isso aí.
do DTEC, Uhum. né? Então, isso que é legal. Todos os integrantes ali se uniram e a gente quer ter um podcast. Então, assim, eles trouxeram essa contribuição. Perfeito. Né? E a ideia do podcast, né, trazendo ali para o grupo de empresários, é justamente isso. É tentar chegar onde às vezes a gente ainda não conseguiu chegar, né, fazer com que as nossas vozes cheguem mais longe e a gente comenta muitas vezes quando a pessoa tá ali, às vezes no carro ouvindo ou em casa ouvindo, pega uma mensagem dessa como a que o Mauro deu, né, pega o cara num momento de baixo astral e aí o cara ouve um negócio desse e fala assim... Cara, só depende de mim. Eu preciso acreditar no meu projeto, eu preciso levar ele para frente, né? E assim como A, B ou C tiveram sucesso, eu também posso ter. Perfeito. Então, às vezes, uma simples mensagem muda muito o jogo. E de as muita oportunidades surgem. Nós temos um grupo de trabalho, uma atuação, um programa, que é o Fábrica de Ideias. Que nada Isso é mais muito legal. um conjunto de nossos voluntários, coordenados pelo Nelson Antonini, que nós nos propomos a ir fazer uma visita à indústria de algum associado, e é uma visita para reparar. Uhum. Mas uma visita guiada, a uma conversa, uma reunião virtual antes. Existe uma para metodologia, tudo. Né? Tem uma metodologia, nós criamos um comitê e vamos fazer uma visita. A ideia não é uma consultoria. Ninguém vai para vender Ninguém nada, vai vender né? nada. Alguém vai lá para olhar como é o seu funcionamento, fazer uma visita na sua empresa, e dali sai depois um resultado e cada um coloca a sua opinião, coloca Sai a sua ideias. sai ideias. Sugestão de melhorias. Sugestões. A oportunidade está aqui na uma das primeiras que nós fizemos, um piloto que nós estávamos fazendo, eu estava presente, e fazendo a visita acabei vendo uma bola vermelha pendurada, né, em vários pontos da indústria daquele associado. E eu falei, parecia uma mini bolinha de basquete. Eu falei, por que é essa bolinha de basquete aí, Curioso, né? Vou Curioso, perguntar. Então, essa é uma bola extintora. O que é bola extintora? Não, você ela pega diretamente com a chama. Foi um cliente nosso que exigiu que nós tivéssemos isso, porque se tiver um incêndio aqui, com a chama ela explode e extingue o incêndio. Eu falei, pô, que interessante, não conhecia. Que legal. Cheguei na Eu mesma... também não, acabei de ficar sabendo disso. O interessante é que as coisas acontecem que é impressionante, porque isso foi de manhã. À tarde eu cheguei na empresa, o meu gerente industrial conversando comigo, falando que ele tinha acabado de fazer uma reunião com um fornecedor que veio buscar lá um serviço, sei que podia fazer um serviço para esse outro concorrente nosso, porque tinha pego fogo num lavador de gases dele, que o nosso dentro da empresa está apresentando um problema também. Eu falei, mas Fábio, você já viu essa bola extintora? Ou seja, Cara, o lugar que você foi para tentar ensinar e ajudar, você... Foi aprendido. E não foi uma diferença, não foi em 6 horas. Acho que menos de 4 horas, o que eu tinha visto, eu trouxe. E aí resolve o seu problema. Está lá isso, empregado hoje, isso foi um ano e meio, 2 anos, já está aplicado na empresa. E isso é muito top, assim, isso acontece naturalmente. Naturalmente, não foi programado para fazer isso. Isso acontece nas nossas reuniões. Sabe? Você está discutindo alguma coisa sobre, por exemplo, sobre a questão de relacionamentos com fornecedor, né? Ou seja, procedimentos em relação a regimento interno. Teve um dia que eu estava conversando com o Jorge sobre isso, como é que ele lida com a questão de regimento interno, ele começou a fala, pô, Jorge, manda uma cópia disso, né? Não vou eu escrever tudo isso aqui, não é, né? cara? Então, assim, o evento que o ano passado ou retrasado, que foi o nosso evento do ESG, a BASF trouxe um modelo de compliance que pode ser replicado para todas as empresas, percebe? Então, assim, para que eu vou reinventar a roda? Exatamente. Né? Se eu posso, de uma certa forma, pegar, adequar ao meu processo, ao meu sistema e ganhar esse tempo todo. Então, isso, muitas vezes, as pessoas que estão do lado de fora não vê. Eles só entram falando assim, eu vou fazer negócio ou solucionar um problema, tem um problema com a polícia, tem um problema com o CETESB, vai lá no CIESP. E deixa de frequentar depois. Então, a grande riqueza é isso que você falou. Né? Esses bate-papos, essas conversas, trazer problemas. Nós estamos até conversando sobre transformar isso numa metodologia no qual as pessoas possam trazer mais esses problemas, assim como soluções que tiveram a experiência dentro da empresa, para que mais pessoas possam absorver e não fique somente assim, apesar que é muito bom, mas ter uma metodologia, um procedimento para que não necessariamente seja na roda de conversa. Entendeu? Mas é isso. Que vire uma constância, né? Isso. E que possa ser replicado também, né? Isso. Mas foco naquilo que a Adriana comentou, Adri. Você só aproveita uma oportunidade quando você sabe onde quer chegar. Entendeu? Eu sempre falo isso. Se você vai para uma feira
e você não sabe o que quer da vida, você vai trazer 30 quilos de catálogo e nenhum vai resolver. Porque você não sabe o que você quer. Se você for para algum lugar sabendo o que você quer, o mundo conspira. Conspira. Sabe? Mas não é que é mágica, é que você tem claramente o foco daquilo que você quer. Aí você aproveita as oportunidades. Isso aí. Não, isso que você falou é muito verdade, assim, tem uma frase que a gente sempre fala, que assim, que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar Perfeito. serve, né? E a outra coisa que você falou aí, que não é mágico, né? Mas muita gente atribui isso à sorte, né? E eu sempre brinco com a pessoa, graças a Deus a sorte sempre me pegou trabalhando, né? Então quando a sorte chega, você tem que estar lá trabalhando. Abílio Diniz, falecido Abílio Diniz, grande empreendedor, ele falava assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso aí. Uma coisa uma situação que o Mauro acabou falando foi de polícia, foi de prefeituras, entidades. Essa é uma função um relacionamento que o CIESP tem com outras entidades. Eu ia falar sobre isso. Então fala. Não, pode. Deixa ela A gente. Não, porque eu tô preocupada que a gente, infelizmente, está caminhando para o final aqui. Você viu como mas a hora voa, né? voa. Isso aqui... O CIESP, ele aproxima, né, as empresas de outras entidades, do poder público. Isso. Como é que isso impacta? O que a gente teve o caso da Enel, né? Diversas reuniões com a Enel que trouxe diversos objetivos para diversas soluções para alguns problemas. Demandas que nós tivemos. Então, como é que conta um pouco disso, Jorge, de toda essa aproximação? O CIESP ele põe um relacionamento com o poder público, com entidades públicas, né? E que cria uma facilidade e também protege um associado. Às vezes o associado tem uma demanda, ela não quer se expor, porque ele pode ser visado ou de uma forma sofrer alguma retaliação. Então, a função do CIESP nessa hora, ela tem que estar bem evidente. Ele pode chegar no CIESP através da diretoria, nos comunicar e nós vamos fazer uma ligação com essa entidade ou levar essa demanda para que, de forma anônima, possa ser atendida a necessidade do nosso associado. Então, nós mantemos para ter esse acesso, nós temos aí constantemente relacionamento com as entidades, com polícia, com bombeiro, com prefeitura, para que uma necessidade de algum associado nosso, de uma demanda, a gente possa atendê-lo de uma forma mais pontual, mais prática. Não quer dizer que nós vamos solucionar. Não estou dizendo que o CIESP soluciona os problemas. Também não é quebra-galho. Não é um jeitinho, né? Não. É justamente saber e poder acessar os caminhos de uma forma mais assertiva, mais rápida, a contento da necessidade. Mais transparente também, né, Jorge? Porque... Afinal, é uma associação que está representando. a representatividade. Não vai tirar não vai deixar no inferno. Não leva no céu, mas tira do inferno. Já ajuda aí, né? Pô, e aí, falando até um pouco no que você comentou, né? O Mauro falou, o Jorge também. A gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? E se a gente precisa saber onde a gente quer chegar, é porque a gente já definiu isso antes. Então, se você hoje pudesse falar pra gente, qual é a meta que eu quero comemorar em 2025, né? Lá no time do CIESP São Bernardo. O que você falaria, o que você contaria pra gente disso? Olha, quando nós assumimos, eu, Jorge, Eduardo, nós assumimos essa gestão, que está se finalizando esse ano aqui, nós colocamos como meta, principalmente, fortalecer internamente a nossa entidade. Uhum. Por quê? Porque nós partimos da premissa que não adianta vender algo que nós não conseguimos entregar. Okay? Então, fortalecemos o conselho, fortalecemos as diretorias. Hoje, o nosso conselho, as reuniões do nosso conselho, ela acontece com 80% dos nossos conselheiros. Isso não acontece em nenhum lugar do Estado, de presença, entendeu? Fortaleceu, e aí esse foi o primeiro ano. O segundo ano, nós começamos a abrir para fortalecimento dos associados. E aí começamos a fazer um trabalho para trazer associados para dentro da empresa, para dentro do CIESP, porque não adianta eu trazer novos se eu não consigo atender e saber da necessidade dos internos. E a partir desse ano que nós começamos a focar para trazer novos associados, porque existe um ambiente propício a receber esse novo associado. Uhum. Né? Então, de repente, o Sader entrou com uma empresa nova. Hoje nós temos uma cultura dentro do nosso conselho, e você aí que vai se associar, pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido. E não ficar sozinho, isolado, de repente, num evento. É esse o objetivo.
né? Então, nós estamos trazendo esse ambiente mais amigável para que as pessoas se sintam bem atendidas, confortáveis e, com certeza, de uma forma mais profissional. Uhum. Então, já para a nova gestão, que agora assume em janeiro, nós estamos começando a fazer o nosso planejamento estratégico para até 29. Legal. Assim como nós trabalhamos dentro das nossas empresas, nós trabalhamos dentro da entidade, de forma voluntária, mas nós temos que trabalhar de forma profissional. Exatamente. Né? Então, nós pegamos uma consultoria também voluntária, pro bono, né? Foi uma negociação árdua, né? De um excelente profissional, ex-BDO e tudo mais, ou seja, fizemos a primeira reunião, essa semana vai acontecer as outras reuniões, para desenhar um planejamento estratégico e um plano de ação de o que nós queremos em 29, até chegar em 29. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente precisa ter indicadores também. Sim, claro. Né? Precisa medir como está essa evolução para Perfeito. saber. Estamos no caminho certo, não estamos, precisamos fazer algum ajuste, né? Enfim, mudar Perfeito. de direção. Então, assim, 2025 estamos fechando dentro da nossa expectativa, que é o fortalecimento da entidade como um todo, trazendo novos associados. E a partir agora de 2026... Isso é um projeto aqui, um projeto que fortalece a entidade. Sem Estamos dúvida. aqui, né? E a partir de 2026 vai fortalecer muito mais, porque é aquilo, nós somos muito propensos a criar ambientes de negócios para os nossos associados. Entendeu? Porque a saúde do nosso associado é a saúde do CIES. É um negócio rodando bem, né? Essa que é a ideia. A nossa atuação nesses 4 anos, junto com a diretoria, que apesar do Mauro ser o diretor titular, não tem diferença do primeiro, segundo vice-diretor, aí trabalha de uma forma de uma equipe. E além de estar olhando para o CIESP São Bernardo, nós também olhamos para a região. Então, tivemos próximos de Santo André, São Caetano, Diadema. Fizemos aí, desde o primeiro ano dessa equipe, dessa diretoria, a rodada de negócios que ocorreu aqui em São Bernardo, depois foi para Santo André, Diadema, e está retornando semana que vem, agora 17 de setembro de 25, será em São Bernardo também, lá na Associação dos Funcionários Públicos. E atuamos junto com esses outros CIESP de forma que o nosso diretor, o Eduardo, vai ser o próximo diretor titular em Santo André, fortalecendo a região. Perfeito. Né? Então, São Caetano, que era uma diretoria que estava lá dentro de São Paulo, voltou a ter agora uma diretoria na cidade de São Caetano, também está próximo, por coincidência. É um xará, o Mauro também está lá. Então, assim, até porque o ABC em si não existe fronteira. Você atravessa de uma cidade para outra. E o próprio nome, né? né? Nós somos Grande muito ABC. conhecidos como Grande ABC. Agora, só uma correção, Jorge. Sim, A rodada de negócios é dia 24 de setembro. verdade. É 24. Dia 17 é nosso 17, nós 17. temos o evento de ESG. Então eu questão falei, de ter muita que é muita atuação. coisa. São muitos eventos. São muitas Se não tem uma atividades. mulher aqui pra botar ordem na casa, né? Tá vendo? Junta os 3 aqui, nós vamos atrapalhar todas as ideias, não tem jeito. Temos um outro evento muito grande que vai ser o terceiro ou quarto? Quarto evento, né, Do DSG, ESG. que vai ser feito no Senac. Senac São Bernardo também, e de um assunto muito latente que está fazendo. Todas as indústrias estão conversando, as empresas estão falando, né, sobre NR1, sobre Saúde legal. mental. saúde né? mental. Setembro amarelo, né? Setembro Muito amarelo, ligado, Exato. saúde então, mental. justamente, aí, né? Então, temos aí um assunto para um podcast inteiro. pra falar vamos sobre falar. isso. Vamos. Então, acho que temos Adriana agora ela tem que falar pra gente. Ela certamente vai ser a pessoa que vai ajudar a gente. Quem quiser chegar no CIESP, né? Poxa, gostei do bate-papo, gostei da troca, gostei da roda de negócio. Quero fazer parte desse grupinho aí, né? Nós Quero vamos ir lá. colocar aqui Fala aí. nos caracteres todos os endereços do CIESP, aqui nos comentários dos. No texto abaixo no texto YouTube, abaixo né? aqui do Isso. YouTube, vocês vão ter todas as informações. Uhum. O CIESP é regional. É que agora o site está mudando, eu não vou saber falar agora, porque hoje a gente teve reunião para falar mudar. do site, mas a gente vai deixar tudo nos caracteres. Bom. O Instagram do CIESP é @CIESPSBC. Uhum. E aí é super fácil, ali tem todas as informações. Agora, Mauro, acho que temos um episódio agora, não é, meu amigo? Vamos. Que a gente pode encerrar aqui. Uhum. Infelizmente, mas os nossos convidados, eles vão voltar
para contar mais, porque a gente tem muito mais para saber de cada um deles. Você viu aqui, né? A gente não fez metade do mega roteiro e é muito difícil, porque a ideia é realmente uma troca, né? E é isso que a gente quer levar para você que de repente está ouvindo, né? E claro, e deixar inclusive o convite para que se de repente faça sentido você vir conversar aqui com a gente, né? Expor um caso de sucesso da empresa. Eu sempre falo, quero expor um caso de insucesso, né? Conversa com a gente, conversa aqui com a diretoria do CIESP, a gente vai entender isso e vai tentar viabilizar, porque isso são informações, né? São informações que podem fazer muito sentido para você que é empresário, ou para você que quer se tornar um empresário, ou para você que é um executivo, que é o que a gente já bem comentou aqui. Não necessariamente você precisa ser, né, o CEO, o founder da empresa, né? Mas se você é ali parte estratégica da gestão do negócio, certamente o conteúdo vai te ajudar bastante. E qualquer dúvida, deixa as perguntas aqui no YouTube, né? Que a gente responde, a gente entra em contato, deixa o contato, a gente... E claro, né? É um canal que está nascendo, né? Então faz muito sentido, é muito importante que você se inscreva no canal, né? Que você ative o sininho para que o canal comece a ganhar corpo. Comente, né? Compartilha, né? Sugestione, né? Sugestione. Eu acho que seria legal também o pessoal falar, olha, cara, eu queria ouvir. Não critica, pode criticar. Mas seria legal o pessoal também falar assim, olha, eu queria saber um pouco sobre alguns casos, por exemplo, das empresas, né? Tava pensando aqui, tava até pensando Ajude aqui, né? a gente a construir isso daqui. Porque sabe que a gente fica muito do lado de duas pessoas comunicadoras, né? A gente fica aí imaginando coisa também, né? E aí eu tava imaginando aqui, cara, e se trouxesse alguns cases pequenos, assim, de coisas que acontecem dentro da empresa. Sim, né? Nós temos cases, cara, nós temos cases assim às vezes enormes, a gente só fica cara. pensando no grande, né? Mas assim, tem pequenas ações que são feitas que, assim, que se somada, né, vai gerar um grande igual esse impacto. do extintor, né, que o Jorge trouxe. Isso daí foi sensacional. Um baita exemplo, né, para poder começar. Que não fica restrito só às empresas. No caso do extintor, o pessoal estava colocando atrás no motor do Kombi, no motor do Fusca. Aí vai estourar de vez em quando, uma má manutenção. Mas aí já abriu o leque também, né? Abriu o leque, então. Aí você tem lá uma solução de uma propriedade. É interessante, cara. Mas legal. Adriana, então a gente está chegando no final. Vamos. Acho que é legal você se apresentar para que todo mundo também conheça. Qual é a contribuição que você traz aqui para a roda, né? Então fala um pouquinho da Adriana, né? Meu nome é Adriana Franco, eu sou jornalista e trabalho com comunicação. Aos poucos a gente vai falando mais aqui. Vai se inteirando. Tá, mas o meu negócio é a comunicação, o do Sader é o. Não, o seu negócio é a comunicação e a organização. É a comunicação também. A disciplina. A disciplina. Agora vamos agradecer os nossos convidados. Claro, e Mauro, tem algum contato que você quer deixar para quem quiser, de repente, tem dúvidas sobre empreendedorismo, quer falar com você sobre o CIESP? Cara, eu acho que pode deixar esse link mesmo do CIESP, né, o e-mail e tudo mais, pode entrar em contato conosco, ou através do Instagram também, depois a gente coloca o Instagram, né? Mauro Miyaguchi, né? Quem quiser procurar, começar a seguir o Mauro nas redes sociais. Isso, porque de repente por isso que eu falei, pessoal, sugestionar também coisas, sugerir coisas aqui é interessante, porque a gente vai trazendo coisas que o pessoal quer. Ótimo. Né? Seja sentido, na questão do empreendedorismo também, né? Seja na questão dos problemas dentro das indústrias, layout, ou seja, tem várias coisas que a gente pode buscar exemplos de como as pessoas solucionaram problemas dentro da empresa. E usar a nossa rede de contatos que a gente tem lá, às vezes, justamente para puxar esse convidado, esse conteúdo, para falar a respeito de alguma coisa que é legal. Seja de qualquer tamanho, porque nossos associados têm desde a grande indústria, grandes montadoras que estão em São Bernardo, temos as médias, e a grande maioria dos nossos associados são pequenas indústrias. São pequenas indústrias e empresas de serviço que prestam serviço para a indústria, que estão lá também. Uma das mais antigas associadas, Volkswagen, que a gente quer anunciar também aqui, a parceria que nós fizemos com a Volkswagen, no qual o associado CIESP tem um desconto diferenciado, ok? Para você comprar. Essa informação funcionou também. Então, o mail chegou. Eu tinha recebido a notícia lá na última plenária, né? Quando a gente teve ali a divulgação. E aí hoje consolidou a informação aí. Muito então, bom. Você que não é associado,
Quer um desconto maior na Volkswagen? Procure o Ciesp. Boa. Isso aí já tá Jorge, funcionando. Isso aí. obrigada por Obrigado. estar aqui com a gente. O Jorge vai voltar também, né? Vai todo mundo. Tem vai algum voltar contato aqui. que você quer deixar? Não, eu deixando o contato no Ciesp me localiza, sem problema. É, Tá obrigado. ótimo. Então, obrigada, É. Sader. Eu Foi que te ótimo agradeço, nessa é. troca. Foi muito bom a gente estar junto aqui, né, fazendo esse bate-papo, assim, o que é legal é que é sempre leve, descontraído, né, e acho que a maior prova disso é que o tempo passa rápido, né, então é porque realmente o negócio flui. Você viu, tem muitas ideias, muitas histórias, muita coisa boa que dá para a gente construir aqui nesse projeto. Gente, eu queria agradecer em especial a oportunidade de estar aqui hoje, né, junto com a Adriana, aqui fazendo a mediação das conversas, né? E claro, e deixar que isso daqui é um espaço aberto do Ciesp, né? Então, hoje, como estamos nós aqui, né? É importante que, de repente, estejam outros aqui também experimentando e aproveitando e aprendendo também, Com né? certeza. É sempre muito bom aprender algo novo, fazer algo diferente, né? Então, Muito já bom. fica até o convite aqui também para participar junto com a gente. Então é isso, brigadão, né? Curte a gente, segue aí, a gente vai soltando os nossos episódios à medida que a gente for fazendo essas gravações, for recebendo as sugestões, a gente vai fazer isso aqui voar e decolar, tá bom? Obrigado, até mais. Obrigada. Obrigado.